Olá, pessoal! Na execução dos processos dentro do fosso de ordenha, a gente sabe que deve seguir uma sequência, né? Respeitar todos esses processos e que eles sejam feitos nos tempos corretos. E para isso a gente precisa avaliar qual que é a melhor forma de trabalhar daquela equipe, né? Seja de forma sequencial ou territorial, né? Então, como que é essas formas de trabalho? Primeiramente, vamos entender. A forma territorial é quando a gente pega a linha de ordenha e divide ela em partes, né? Então, vamos supor, a gente tem ali uma linha de ordenha de 8 conjuntos. A gente separa ali os 4 primeiros conjuntos, né? Uma pessoa, ela vai fazer a sequência completa. Então, ele vai fazer todos os processos ali daqueles 4 primeiros animais. Desde o teste da caneca, né? Pré-dipping, secagem e colocação de teteira. As outras 4 vacas serão realizados os processos por outro colaborador, né? Então, a gente chama isso de divisão territorial. Nessa forma, o que a gente tem de benefício? Geralmente, em ordenhas mais longas, é uma forma que a gente utiliza de trabalho. Por quê? Dessa forma, o colaborador, ele vai andar menos pelo fosso de ordenha, já que é uma ordenha grande. E também, quando a ordenha é grande, dessa forma de trabalho, a gente consegue, né, colocar a teteira mais rápido, né? Então, a gente ganha mais tempo, não perde tempo de estímulo para a colocação dessa teteira. Dentro dessa forma territorial, é importante a gente avaliar também como que a gente faz essas divisões, né? Em ordenhas muito grandes, às vezes, a gente dividir na metade não seja tão satisfatório. Então, por exemplo, a gente tem uma ordenha, por exemplo, duplo 16. Às vezes, a melhor forma de trabalho não seja dividindo de 8 em 8. Seja, às vezes, dividindo de 4 em 4, né, de 6 em 6. Então, é importante a gente entender qual que é a melhor forma ali para aquela equipe, né? E aí, a melhor forma, o que a gente tem que ter em vista? Né, os tempos de cada processo, né? Então, a gente precisa ali fazer uma ordenhabilidade, né, entender o tempo de cada processo, como que está sendo o tempo de estímulo manual, né? Então, a gente quer favorecer, quer um trabalho que a gente tenha mais estímulo para essas vacas. Qual que é o nosso tempo, né, de secagem até a colocação de teteira? Então, a gente quer reduzir esse tempo, né, para o teto ficar por menos tempo desprotegido. E também como que é a performance ali. Se naquela divisão, né, naquela divisão de trabalho, se a gente vai ter mais ou menos leite nos 2 primeiros minutos de ordenha. Se aquela divisão a gente tem um maior ou um menor tempo de ordenha, né, o tempo ali com a teteira acoplada na vaca. Já na ordenha sequencial, a gente pega a fileira e aí a pessoa ela faz a sequência inteira. Então, por exemplo, ela inicia ali fazendo a caneca e o pré-dipping. Então, ela vai fazer da primeira vaca até a última vaca o mesmo processo, para depois retomar fazendo outro trabalho. Ou então outra pessoa vem fazendo o outro trabalho, né? Seja secando e depois colocando. Então, nessa forma de divisão de tarefa, ela é melhor vista em ordenhas menores, né? Porque a pessoa ela vai se movimentar mais. Além disso, também ela pode ser aplicada no caso que a gente consiga secar e colocar a teteira, né? Então, com isso, a gente ganha ali também mais eficiência. Ou então, quando, às vezes, o equipamento ele tem uma deficiência ali, uma falhas estruturais, seja por vazamento ou baixa reserva efetiva, que a gente não consegue colocar mais de uma teteira ao mesmo tempo. Então, nessa forma, nos obriga a trabalhar também de forma sequencial, porque dessa forma a gente não vai colocar mais de uma teteira por vez, né? Então, nessa situação, para evitar quedas ali de vácuo, seja a melhor forma de trabalho. E essas avaliações, né, de a melhor forma de trabalhar, devem ser feitas constantes, né? Porque eventualmente se tiver alguma mudança ali, seja, né, na equipe de ordenha, seja aumentando o número de conjuntos, a gente precisa reestruturar, né? E é importante que a equipe entenda realmente se organize para a execução correta desses processos. E um outro ponto que a gente sempre deve levar em consideração se a gente tem atividades extras. Por exemplo,
aplica ocitocina naquela fazenda, ou então tem que sair do fosso de ordenha para colocação de ração nos coxos. Então são processos que irão atrasar. Então, caso a gente não tenha um ordenhador uma pessoa ali para nos auxiliar, às vezes a forma de trabalho de forma territorial possa atrasar, né? Então a gente tem que estruturar isso muito bem e ver qual que é a forma que eles realmente executem. E é muito importante a gente sempre deixar muito claro, desenhar, mostrar como que é essa forma de trabalhar, para que quando a gente saia da fazenda, eles consigam manter essa forma de trabalhar de forma com qualidade. O vídeo de hoje é sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários.